Olá pessoal, muito boa noite a todos. Estamos aqui nessa fria noite de segunda-feira para falar um pouquinho sobre direito notarial e registral. Boa noite para Ana Paula, que está chegando, para Margarete, que eu vi que estava agora há pouco aí. Boa noite para o Márcio, para Ana, Maicon, Caroline, Guilherme, que eu tive o prazer de conhecer recentemente. Boa noite para Andréia. Estivemos juntos aí na sexta no encontro da lavagem de dinheiro. Boa noite para tantas outras pessoas, a Cíntia que está aí, Carla, Bruno, muita gente querida, muito boa noite a todos. Vi um pessoal convidando seus respectivos seguidores, agradeço bastante se vocês puderem convidar, para a gente estar com mais pessoas presentes aqui nessa nossa gravação de hoje. E hoje tá muito frio mesmo, né? O Isaías já colocou uns bonequinhos de neve aqui. Boa noite pro Rodrigo, meu amigo lá de Bauru. Manda um abraço pro Demades. Tá frio demais, mas vamos estudar que esquenta, né? Estudar é um bom método para poder esquentar nessas noites frias de segunda-feira. E, pessoal, não é fácil ser tabelião aqui no estado de São Paulo não, viu? Porque toda santa semana aparece novidade, é provimento mudando normas de serviço, é decisão mudando ou ratificando entendimento. Então, eu falo que para a gente trabalhar bem aqui em São Paulo tem que sempre estudar muito, porque as coisas mudam à velocidade da luz. Sempre decisões, sempre provimentos, a coisa aqui tem uma velocidade incrível. E frio tá em Santa Catarina, eu imagino, deve estar mesmo. Para o pessoal de Santa Catarina e do Sul a coisa está pior, né? Bom tá lá em Fortaleza, né, Margarete? Que eu tive aí a semana passada para fazer nossa palestra e tava 30 graus em Fortaleza em pleno inverno, né? Lá tá bom. Mas vamos falar um pouquinho sobre o direito notarial e registral. Eu quero falar com vocês sobre 3 assuntos hoje. O primeiro assunto é o provimento 34 de 2016. Nós falamos aqui já na semana passada ou retrasada, eu não lembro exatamente. Aqui em Belém é sempre quente. Pois é, o pessoal de Belém também não está passando esse frio todo que a gente está aqui nesses dias. Legal, gente de todo o Brasil aqui nos acompanhando, muito bom. Aliás, eu fiquei bem falar em todo o Brasil, eu fiquei bem feliz esses dias que eu recebi um convite para fazer uma palestra lá em Rondônia, do Instituto de Protesto de lá. Vamos ver se vai dar certo estar lá em Rondônia em algumas semanas ou meses. E até a pessoa que me convidou é seguidora aqui do Periscope, muito legal. Mas falamos algumas semanas, vamos falar sobre direito notarial e registral. Algumas semanas comentamos a respeito da questão da intimação, dessa mecânica da intimação por correio criada aqui no estado de São Paulo, adaptando as nossas normas de serviço a julgado do STJ. Falamos bastante sobre isso, né? O que é que mudou da nossa última conversa para cá? Mudou que foi acrescentado o item 48.1 no capítulo 15 das normas de serviço, falando que a renovação da intimação exigida pela não devolução do AR dar-se-á em 10 dias úteis contados da primeira intimação. Então, nós tivemos aqui essa mudança, por quê? Até essa mudancinha que nós tínhamos aqui, se você fosse ler só o caput do item 48, você expede a primeira intimação. Se obrigado, Margarete. Obrigado pelo carinho. Se você expediu a intimação e o AR não voltasse em 3 dias úteis, você já tinha que renovar essa intimação. Expede uma nova. Problema: nunca vai voltar no prazo de 3 dias. Assim como eu acho que mesmo nesse prazo de 10 dias não vai voltar. Mas 10 já é melhor que 3. Tá? Então, até essa mudança, você expedia a primeira intimação, nesses casos da intimação por correio, não voltou a AR em 3 dias, você vai expedir uma nova intimação com um novo prazo de vencimento e
aí não voltando a R você observaria, ou voltando você observaria os trâmites legais normais. O que mudou com o 48.1? Se você soltar essa intimação e ela não voltar agora em até 10 dias úteis no caso do correio, passados os 10 dias úteis você vai renovar a intimação. Uma boa mudança, eu acho. Boa mudança porque ela dá um prazo maior para o AR retornar antes de você fazer a segunda intimação. Achei uma mudança positiva. E como uma consequência lógica da mudança do 48.1, foi alterado também o item 54.1. Por quê? Ele fala que considera-se frustrada a intimação por meio postal quando o aviso de recepção, o AR, não retornar no prazo de 15 dias úteis. Tá? Então mudou também para adaptar esse texto do 54.1 ao 48.1, que é um novo subitem. Dispensa maiores comentários, não vamos falar muito sobre isso aqui hoje, porque já falamos a exaustão desse assunto da intimação na semana passada. Só quis trazer para vocês essa novidade do provimento CG 34/2016. Após 15 dias úteis, se você não receber o aviso de recebimento contado da primeira, expediu a primeira intimação, vamos lá, vou responder duas perguntas aqui que fizeram, só essas duas sobre protesto, tá, gente? Primeiro, quanto ao prazo, expediu a primeira intimação, você vai dessa primeira intimação contar 15 dias úteis. Não retornou, você publica o edital e, não havendo resposta ao edital, protesta. Tá? Essa é a mecânica. Pergunta do colega agora há pouco, devedor falecido, como é que faz? Protesta. Tá? O tabelião de protestos exerce um trabalho formal. Você vai mandar essa intimação para o endereço apresentado pelo credor. A intimação, apesar de às vezes ter o nome intimação pessoal, ela não precisa, para se considerar cumprida, ser feita na própria pessoa do devedor. Tá? Então, a mecânica de intimação permite que ela se considere feita quando entregue no endereço. Se o cara está morto, por óbvio que ele não vai receber, não é verdade? A não ser que o senhor acredite em assombração, uma brincadeira. Mas ele não vai receber, vai dar andamento normal ao protesto. Algum interessado pode pagar em nome desse morto, se tiver interesse, um herdeiro, mas do contrário, protesta. Tá? Não vamos entrar no mérito. E a questão do acreditar em assombração foi uma brincadeira. Pergunta boa, mas toca normalmente esse protesto. Quero falar também sobre o provimento 32/2016, que regulamentou um pouquinho do Estatuto do Deficiente nas normas de serviço. Esse provimento, gente, eu vou comentar aqui 2, 3 artiguinhos, 2 itenzinhos breves dele aqui, porque o nosso foco, vocês sabem, é voltado sempre para o trabalho do tabelião de notas e protestos. Ele teve algumas mudanças para o registro civil das pessoas naturais que nós não vamos tratar aqui nesse momento. Mas muito mais importante, ou tão importante quanto a leitura do provimento em si, é vocês lerem os itens cuja mudança foi sugerida, mas não foi acatado pela corregedoria essas sugestões de mudança. Tem um material bem bacana lá para vocês estudarem, porque foram feitas várias sugestões, mas nem todas foram acatadas, e houve a justificativa do porquê cada uma dessas sugestões não foi acolhida. Então leiam, principalmente quem está estudando aí para a segunda fase, que está por vir, né? Dia 26 já temos aí, dia 26 mais ou menos, não lembro se exatamente dia 26, já temos aí uma prova. Esse material, Cíntia, está no próprio Diário Oficial, onde saiu publicado. Eu não sei se no do site do Colégio Notarial saiu, mas eu recebi por e-mail, mas lá tem sim. Dá uma olhadinha que tem o material completo. Dia 26 tem o registro civil. Obrigado para a Andréia pela informação. Então, quem está estudando, dá uma lida. Vocês podem, como eu sempre falo, prova escrita
Você não vai chegar lá na prova e ficar copiando o código, que você vai se dar muito mal. Então você lê os argumentos que a corregedoria se utilizou para negar a inserção de alguns itens nas normas, pode estar no extrajudicial também. Obrigado para o Márcio pela informação. Esse material pode ser muito útil para uma segunda fase. Mas o que nos interessa aqui é que lá no item 88 do capítulo 13 foi estabelecido um atendimento prioritário para o obeso, que não estava incluso. Olha que cuidado que tem, gente. Eu já fiz a brincadeira da mulher grávida aqui, como é difícil perguntar para a mulher se ela está grávida. Veja o caso do obeso agora, que sensibilidade que nós vamos ter que ter para poder, eventualmente... Sensibilidade que, na verdade, tem que ter com qualquer pessoa que goze, né, desse tipo de atendimento. Tem gente que até seria beneficiário do atendimento, mas a pessoa não quer ter de jeito nenhum. Então você tem que ter cuidado em como transmitir essa informação, porque às vezes você acha que está ajudando a pessoa e a pessoa se sente até um pouco constrangida com essa situação do atendimento prioritário. Então vamos tomar cuidado. Mas voltando ao que a gente estava falando, a gente tem a questão da mulher, desse obeso, que pode gerar uma situação igual à mulher grávida, né? Uma situação bem comprometedora. Então vamos tomar cuidado, principalmente na abordagem que a gente vai ter com essa pessoa, tá? Então, cautela. Outra mudança também, o 88.1 inseriu o atendimento prioritário, que o atendimento prioritário é extensivo ao acompanhante ou atendente pessoal. Então esse é um outro ponto que eu quero que vocês tenham cuidado, porque existia também essa discussão, estende ou não estende, como é que vai funcionar esse negócio? E hoje o entendimento é de que realmente esse atendimento prioritário é extensível a quem está acompanhando a pessoa. Na parte do tabelião de notas, o que tivemos de mudança importante foi o item 41, letra F, que também fala agora que o tabelião de notas pode pedir a questão do termo de acordo de decisão apoiada. Então, hoje nós temos a decisão apoiada como também um dos documentos a ser apresentado para o tabelião de notas. Uma mudança singela, uma mudança que faz aí a adaptação ao Estatuto do Deficiente. Vocês já sabem minha posição quanto ao Estatuto do Deficiente. Eu acho que ele tem pontos até bons, mas eu acho que ele deixou o deficiente numa situação até pior do que a que ele tinha antes. Mas nós não vamos falar sobre esse assunto também aqui, que já foi tratado à exaustão. Mas para mim, pessoal, de tudo que surgiu, o mais legal foi a decisão que Isaías no RI não pode ter prioridade. Realmente esse atendimento prioritário, eu acho que não teria como ocorrer lá para os nossos amigos registradores imobiliários. Na prenotação não tem prioridade, isso mesmo. Mas acho que eu não falei disso não, né, gente? Eu vi vocês dois falando, Isaías e o Márcio aqui, falando a respeito disso. Acho que talvez algum colega perguntou e eu me perdi aqui, mas vamos lá. A decisão que eu queria falar com vocês, que eu achei mais legal de todas, foi a que eu deixei lá no começo da transmissão. Eu vou pôr aqui na tela o númerozinho dessa apelação cível para quem quiser tirar uma foto e ler depois com calma. Então, vamos lá aqui para quem quiser fazer a fotinho, mas para quem não quiser, tá lá no começo da transmissão e vocês podem pegar essa decisão depois. Qual é a questão? Aquisição de bens imóveis por menor. Nós já fizemos até uma aula aqui específica para isso. E falamos o que há uns 2 ou 3 meses atrás? Falamos que a posição do Conselho Superior da Magistratura era uma posição de que o alvará que estava sendo pedido para os menores adquirirem bem imóvel era um alvará que deveria ser exigido apenas nas aquisições a título oneroso, salvo
quando houvesse a doação modal no corpo do ato notarial. Então, como regra, menor comprando bem imóvel, preciso de alvará. Posição do Conselho Superior da Magistratura. Quando eu não vou precisar, quando houver a doação do numerário dos pais ou de outra pessoa a esse menor para ele adquirir esse bem. Ponto. Falei para vocês também o quê? Pessoal, tomem cuidado, porque existem duas decisões da primeira vara de registros públicos da capital, falando que uma delas falava que toda e qualquer aquisição imobiliária por menor precisaria de alvará. Então, dentro do raciocínio daquela primeira decisão, haveria a necessidade de alvará numa doação para um menor. E falei também de uma segunda decisão da primeira vara de registros públicos que falava o quê? Que falava que não era toda e qualquer doação que precisaria, doação a menor que precisaria de alvará. Seria somente aquela doação para os menores que estivessem sob o regime de tutela. Tá? E à época falei para vocês, tomem cuidado, porque Conselho Superior da Magistratura, até essa decisão, já tem gente apressada aqui querendo ver o desfecho, um pouquinho de paciência que a gente já vai falar. Mas até essa decisão que eu vou ler aqui agora, você tinha Conselho Superior da Magistratura dizendo que o alvará só era necessário para a aquisição a título oneroso, e que nessa aquisição a título oneroso, o alvará estaria dispensado quando tivesse a doação de numerário para o menor. Duas decisões da primeira vara de registros públicos falando que não tinha, uma delas falando que toda e qualquer aquisição de bem imóvel por menor, fosse a título gratuito ou oneroso, precisaria de alvará, e a outra falando que só precisaria de alvará para aqueles menores que estivessem sob o regime de tutela. Tá? O que essa decisão que nós vamos estudar aqui agora fala? Olha a ementa dela. Registro de imóveis. Doação pura em favor de menores impúberes. Consentimento ficto ex lege. Artigo 543 do Código Civil. Autorização judicial prescindível. Inaplicabilidade do artigo 1691 e do item 41 do capítulo 14 das normas de serviço. Escritura de doação hábil a ingressar no folho real. Desqualificação registral afastada, sentença reformada. Por que essa decisão existe? Porque o 543 do Código Civil fala que nessas doações puras, e dentre as doações puras encontra-se a doação com reserva de usufruto, dispensa-se a aceitação do menor. Ou seja, você não precisa qualificar no ato notarial, pensa numa doação de pai e mãe para o seu filho de 6 meses de idade. Primeiro, você não precisa de alvará segundo essa decisão, e vou ler aqui os fundamentos dela. Segundo, você não precisa colocar na escritura doadores, pai e mãe, donatário, filho representado pelo pai e pela mãe. Você pode simplesmente colocar como donatário o nome do filho e você esclarece essa situação, não precisa essa figura da representação. Quer colocar por cautela? Põe. Precisa? Não. Agora, olha só que interessante o fundamento dessa decisão aqui. 2 pontos que eu gostei dessa decisão. Embora a integralidade seja um dos seus traços, o juízo de qualificação registral é iluminado e limitado pelo princípio da legalidade, a desautorizar exigências lastreadas em situações, em circunstâncias que o legislador considerou desimportantes. A prudência registral, o trecho que me interessa ler é esse, não se presta a burocratizar onde o legislador simplificou. Foi além.
A propósito, a regra do artigo 543 do Código Civil, em se tratando de doação pura, sem encargo, dispensa a aceitação dos donatários, se absolutamente incapazes. Não faz sentido, portanto, à luz dessa diretriz normativa, condicionar a validade ou mesmo a eficácia da doação à obtenção de um alvará judicial. E vejam que ela até é importantíssima essa decisão, porque ela mata aquelas duas decisões em uma cajadada só, aquelas duas decisões que eu falei com vocês. Aliás, o legislador, quando resolveu exigir autorização judicial para fins de aceitação de doação, com ou sem encargo, foi expresso, o que é eloquente e sintomático. Assim, então, convém pontuar nas doações em favor de incapazes sujeitos ao regime de tutela, artigo 1748, inciso 2. Então, pessoal, o que eu posso falar para vocês aqui é o seguinte: hoje essa decisão resolveu de maneira clara aquelas duas que nós tratamos, inclusive porque uma delas é a reformada aqui. Qual é o quadro hoje para aquisição imobiliária aquisição imobiliária por menor? Aquisição a título oneroso, pede alvará. Você não vai pedir alvará quando? Quando esse menor estiver recebendo a doação do numerário para compra do bem. Número 1. Doação para menor, precisa de alvará? Não. Quando é que eu vou precisar de alvará? Quando esse menor estiver sob o regime de tutela. Esse é o raciocínio que vocês vão sair dessa decisão importantíssima do Conselho Superior da Magistratura. Eu não vou colocar lá na tela de novo, mas você pode, numa doação a nascituro, como agiria o registrador. Isaías, me salva dessa enquanto eu concluo aqui. Mas avançando nessa questão da doação em favor dos menores púberes, vocês vão sair com esse raciocínio daqui. Vocês colocam sempre o menor donatário qualificado, ele não precisa. Aí, ó, isso que é bom ter registrador aqui, condição suspensiva do registro. Isaías, muito obrigado pela sua participação especial, meu amigo. Voltando ao nosso raciocínio na escritura de doação, pura e simples, para o menor, você vai, qualifica esse menor e é feita a doação. Se você fizer uma doação para um menor sob o regime de tutela, que esteja sob o regime de tutela, nesse caso, o menor estando sob o regime de tutela, você vai pedir um alvará. Então, esse, pessoal, é o raciocínio que a gente vai ter agora chancelado pelo Conselho Superior da Magistratura, para que cada um de vocês atue de uma maneira segura quando o assunto for aquisição imobiliária por menor. Legal? Então esses eram os itens que eu queria tratar com vocês hoje. O pessoal sempre pergunta quando que vai ter palestra. Eu vou estar fazendo palestras nos próximos tempos em alguns lugares distantes, que às vezes tem alguns seguidores. Dia 24 de junho, sexta-feira da semana que vem, eu vou fazer uma palestra na OAB de Itápolis, tá? OAB de Itápolis, dia 24, deixa no reprime. O que é reprime? Deixa no reprime, por favor. O que é reprise, acho, né? Reprise vai ficar por 24 horas. Os meus vídeos ficam sempre em reprise 24 horas, eu não deixo em caráter definitivo, tá? Então, 24 horas tá aqui para quem quiser assistir. Mas para minha agendinha de palestras, 24 de junho agora, vou estar na OAB de Itápolis, que é a minha cidade natal. Aliás, eu sempre vou todo ano para minha cidade natal fazer uma palestra com muita alegria. É longe para burro para eu ir, mas eu gosto. Grande Itápolis, é isso aí. Itápolis é bem perto ali de Ribeirão Preto, de São José do Rio Preto, de Bauru. Dá mais ou menos uma horinha de cada uma dessas cidades para quem quiser estar lá, 24 de junho. Dia 7 de julho, 24 na OAB de Itápolis. Dia 7 de julho,
vem para o Rio Grande do Norte. Vou, é só me convidar que eu vou. Dia 7 de julho, essa mesma palestra do novo CPC e atividade notarial, eu vou fazer na OAB de Mogi das Cruzes. Tá? Rio Preto é bem perto de Itápolis. Quem está em Rio Preto vai para Itápolis, que é pertinho. Dá menos de 1 hora. Então, Mogi das Cruzes, dia 7 de julho, e Campos do Jordão, dia 14 de julho, são minhas próximas palestras em OAB. 7 de julho, OAB de Mogi. Quem quiser acompanhar, sempre eu divulgo essas palestras no nosso Facebook, que é o Tabelião Del Guércio, e no Instagram, que é o Insta Cartório. Tá bom, pessoal? Então esses são os próximos compromissos. Espero que a nossa exposição de hoje tenha sido bacana, que tenha sido útil para cada um de vocês. Agradeço muito o Isaías. Paraná não tem nada em vista. Agradeço muito o Isaías pela participação especial. Como acho a matéria da revista? A colega deve estar falando. Colega, essa matéria da revista que eu postei no Instagram, você pode ver lá no nosso Facebook, ela está integral lá, ou no site do cartório, que é o delguercio.com.br. Tem um linkzinho que se chama Na Imprensa. Se não tiver lá ainda, até amanhã deve estar. Eu mandei para o pessoal que ajusta o site, no máximo até amanhã deve estar lá. Isaías, muito obrigado mais uma vez. Você é mais do que de casa, amigão do peito, valeu. E pessoal, agradeço a todos vocês por estarem aqui nessa nossa aulinha de hoje. E eu vou encerrar a transmissão deixando na tela a sentença. A decisão do Conselho Superior da Magistratura que mudou essa questão do menor. Muito obrigado a todos, desejo uma excelente semana, com muita saúde, muita paz, muita harmonia e que cada um de vocês alcance os objetivos respectivos, sejam eles no estudo ou no trabalho. Fiquem com Deus e até a próxima.